Quando pensamos em Israel, o que flui dentro de nós? O que é Israel? O que você vê quando fecha os olhos e ouve a palavra Israel? O que vem no coração? O que você vê na sua memória do passado e na sua esperança do futuro? Você vê história, vê tradição, vê religião, espiritualidade, cultura, vê justiça, vê ética, vê buscas, vê valores, vê sucesso, vê conquistas, vê desafios, vê emoção. Quando eu fecho os olhos e ouço Israel, algumas vezes vejo Abraão indo a si próprio. Lech Lecha, dizia Parashá, que começou toda essa história de vínculo entre todos nós e Israel. Lech Lecha, que pode ser lido literalmente, vá em direção a você. Vejo o mesmo Abraão lutando com o próprio Deus, pelo sobrinho e outros possíveis justos desconhecidos na cidade de Sodoma. Vejo Yitzhak escavando poços e distribuindo água para estender a possibilidade de convívio com outros. Vejo Jacob lutando com si próprio e seus lados mais sombrios, a fim de se tornar Israel. Vejo os descendentes dos libertos do Egito entrando nessa terra, dispostos a começar uma nova história. Vejo as tribos nas quais se tornaram depois, lutando entre si às vezes e por si. Vejo a cidade criada por David, Jerusalém, cidade que unificou essas 12 tribos e as pacificou. Como seu nome indica, infelizmente não sua história, Jerusalém, ou seja, Ir Shalom, a cidade da paz, da plenitude. O Salmo diz que Ir Shechubra la Yachdav, a cidade que faz vínculos e cria togetherness, cria ser juntos para toda a humanidade. Fecho os olhos e imagino peregrinos indo a Israel. E vejo também a destruição e o exílio, as saudades durante 2000 anos, as promessas, os sonhos, as esperanças de um mundo melhor, de uma reconciliação mundial que sempre representou Jerusalém. Vejo e sinto essas saudades de quem viveu e morreu sem Jerusalém, que a lembrava somente quando quebrava o copo no casamento, quando no final de Pesach dizia Bashana Abba Yerushalayim, quando depois de cada reza, de cada refeição, agradecia pela terra a qual nunca viu. Ouço Israel e penso aonde estávamos agora olhando a lei, eu, cada um na sua casa. Às vezes coincidíamos e às vezes não, mas todos olhamos para Israel quando estamos fora de Israel 3 vezes por dia. E os que estão em Israel olham todos em direção a Jerusalém. E os que estão em Jerusalém olham todos em direção à Cidade Velha. Os que estão na Cidade Velha olham em direção ao muro. E assim é como que todos olhássemos na mesma direção. E fôssemos olhados por Israel. Ouço a palavra Israel e lembro do renascimento da língua hebraica, que passou por tantas vozes e continua sendo o mesmo hebraico. Fecho os olhos e abro o coração e percebo
Israel como esse refúgio que Herzl queria. Um refúgio que, infelizmente, chegou muito tarde para as vítimas da Shoah que lembrávamos 2 semanas atrás, mas resgatou a vida de muitos sobreviventes da Shoah e aprendeu a ver neles heróis diferentes depois de muito tempo. Heróis que não foram soldados, mas escolheram viver ou morrer com sua humanidade. Refúgio e ressurgimento foi Israel e é para etíopes, para marroquinos, para russos, para exiliados das ditaduras latino-americanas, além de para pessoas não judias que se salvaram em Israel, sudaneses, sírios, afeganos, albaneses e tantos outros. Ouço Ahad Ha'am, o ideólogo da cultura judaica, e vejo que Israel realmente tem uma produção inusitada. Teatros que revisitam a imagem de Sarah e de Esther, bandas que se chamam Os Sábios de Zion, videoclipes e hip-hop com a música de Lecha Dodi ou de outros salmos. Coreografias de Echad Mi Yodea, da Haggadah de Pesach, aclamadas em Broadway, criadas pelo incrível e único Ohad Naharim. A filarmônica que toca tanta música geral e judaica. A Eurovisão cantando louvor, amor e reclamando inclusão ao mundo. Vejo o judaísmo até numa discussão com um motorista de táxi, uma discussão sobre o Messias no Shuk, ou sobre a Halachá no ônibus. Isso é Israel. É um lugar onde você abre um jornal e encontra 4 comentários sobre a Parashá. Liga o rádio, a rádio e ouve versões diversas do Lecha Dodi. Nenhuma como dos Hazanim. Mas o judaísmo está dentro. Novelas que ressignificam e discutem a imagem de Esav. Vejo inúmeras casas de estudo e de oração, como queriam os ideólogos religiosos. A espiritualidade que se sente nas pedras, no Shabat e todos os dias. Mas também vejo moda, e vejo materialismo, e vejo imediatismo, às vezes grosso, irrespetuoso, direto demais, largado, com excesso de sinceridade e transparência, imposto pela guerra e o terror. Mas também enxergo a sensação de lar em Israel. Israel é o lugar onde todos podemos voltar. Israel é um país e uma sociedade civil que parecem às vezes ser um clube, uma comunidade, uma sinagoga. Todos se importam com todos, todos participam de tudo, todos se veem disponíveis e com o direito de opinar sobre tudo. Eu gosto de contar que em Israel o mais difícil é dirigir um ônibus sem ouvir opiniões sobre todos, de todos os passageiros. O mais difícil é ser primeiro-ministro, porque todos os habitantes têm certeza de que seriam muito melhores e o manifestam. É um lugar onde não existem grandes formalismos, nem distanciamentos, nem na pandemia. Onde não existe a forma verbal de o Senhor, usted, your majesty. É impossível, em hebraico, se dirigir assim a alguém. Todos estão de chinelos em casa o tempo todo, com todos, inclusive com Deus e com si próprios. Isso traz, às vezes, grosseria. E traz, outras vezes, sinceridade, autenticidade, verdade.
Justamente a Parashá que se lê muitas vezes, como essa vez, no Shabbat posterior a Yom Ha'atzmaut, ao dia da independência de Israel, fala, entre outras coisas, e amanhã vamos aprofundar nela bastante mais, fala sobre a volta da mulher depois de parir a casa. A volta à vida cotidiana. Quais são esses desafios que vão fazer com que o cotidiano seja especial? E como vai enfrentá-los para poder entrar de um modo especial no comum? Israel nos traz isso. É uma sociedade e um país que te levam a casa, ao cotidiano. Essa paraxá também nos fala sobre o encontro entre a vida e a morte. A mulher deve trazer uma oferenda. E por que traz uma oferenda? Porque se salvou, porque esteve perto de desafios de saúde, do limite entre a vida e a morte, dos riscos, e voltou à vida. A vida como uma salvação constante da morte. Também Israel faz questão de lembrar, no dia anterior à grande festa da independência, o preço da luta, da perda de vidas nossas e dos outros. Fecho os olhos, abro o coração e vejo a conquista do deserto. E sua transformação num jardim, num quintal. Vejo a transformação de uma sociedade pequena e difícil, numa potência de high-tech. Vejo lá a volta dos judeus à terra mesma, à agricultura, à natureza. Essa volta que respeita bastante dos valores da Bíblia, que continua deixando descansar em alguns lugares a terra a cada 7 anos, que não somente tenta exigir dela, mas também doar a ela. Em Israel é proibido possuir as terras. Ninguém pode comprar algo para sempre. Porque a Torá diz, a terra não é de ninguém, não pode ser vendida. E com isso, a Torá, no passado, e o Estado de Israel, no presente, ajudam nesses contratos que não vendem totalmente a terra a ninguém que a compra. Nos ajuda a lembrar que nada é totalmente nosso. Nada. Nós passamos pelo tempo e pelo espaço por um pequeno tempo. E devemos administrar com humildade e generosidade esse presente. É um contato com a natureza que reconhece a dependência que temos, inclusive no século XXI, e com toda a tecnologia. Pedimos e agradecemos pela água, pelo orvalho, pela chuva. Nas escolas em Israel, se planta árvores em Tu Bishvat. Todo mundo planta pelo menos uma árvore por ano. Pelo menos na escola. Imagina quantas árvores plantou cada pessoa em Israel. As escolas e as famílias usam seu tempo livre para viver a natureza. Caminham pelas paisagens. Todo mundo conhece todos os tipos de flores e todos os tipos de pássaros. E sabe os nomes, e sai a buscá-los. Todos celebram o florescimento da árvore em Tu Bishvat, a chegada das chuvas que tornam rios secos em rios verdadeiros no Negev, e dançam. Pode-se ver isso nas redes sociais. Não existe alguém que não tenha passeado pelo deserto e dormido lá, à luz da lua e das estrelas. Eu fiz isso várias vezes, quando morava em Israel. É parte da cultura de ser israelense, viver a natureza, agradecer por ela, se entregar a ela. Olho para Israel e vejo o que diziam os ideólogos socialistas de um lado e os derechistas pelo outro, e os da direita pelo outro. A normalização social dos judeus em todas as classes sociais, a luta
de classes. Na esquerda. E o resgate da dignidade, a autodefesa, a força, que às vezes trouxe também arrogância. Olho para Israel com carinho, com admiração e com crítica. E vejo a extrema e ingovernável democracia, a solidariedade e o extremo opinação, todos opinam sobre tudo, como falamos antes. O excelência descuida muitas vezes as formas, mas cuida até demais da vida. Acabamos de ver como Israel foi o campeão de vacinação. A intensidade única com a qual a população foi vacinada e retirada da sombra da pandemia. Resgate de corpos e vidas próprias e de outros países e povos. Durante a pandemia, vemos o detalhe em mercados que deixavam placas, os donos de mercadinhos pequenos deixavam placas dizendo: se você hoje não pode pagar, leve o que precisar, nem precisa falar. Eu vi isso com meus próprios olhos. Tudo isso é Israel. Eu costumo dizer que tudo que falaram os ideólogos sionistas aconteceu. E, ao mesmo tempo, ficou pendente. Hoje gostaria de terminar esta visão de Israel com um poema que escreveu um dos primeiros mentores que eu tive. Quando eu era adolescente, ia numa sinagoga na Argentina, como a CIP, mas menor. E tinha lá um líder meio rabínico, era muito novo ainda. Se chama Gustavo Perednikeli. Alguns talvez conheçam. Hoje é um grandíssimo escritor e divulgador de ideias, muito, muito eloquente. Já publicou dezenas de livros e falou em centenas de cidades. Mas naquele momento não tinha 30 anos, e eu não tinha 20, obviamente, quando ele escreveu este poema com o qual vou me despedir dessa prática. En español. Junta muchas piedras obstinadas y una historia milenaria, promesa de redención. Junta un Talmud que cobra vida de los días de David y Salomón. Junta un soldado que paz pide. Niños en sus juegos libres y un Hasid en oración. Haz de todo eso un solo firmamento y tendrás en un momento la ciudad que mira a Dios. Jerusalén no es de oro, es de nostalgias y de esperar. La hizo un pueblo de grandes luchas, de 1000 plegarias, de obstinado andar, obcecado andar. Jerusalén no tiene historia, pues su memoria aquí está. Su rostro es pedazo de cielo, un reflejo de eternidad. Shabbat Shalom.